Meu nome é Luiz Gustavo, estou aqui com vocês para fazer a recapitulação da lição dos adultos. Então fica ligadinho para você não perder nenhum pontinho. Se liga no Esmeco! Lição de número 2, com o título Inquietos e Rebelde. Essa lição está bem interessante, que ela faz uma analogia direto com o texto lá em 1 Coríntios, com os fatos que aconteceram ali em Números. A lição aborda os capítulos de número 11, 12, 13 e 14 de Números. Vamos ler o verso para memorizar. 1 Coríntios 10, versículo 11. Essas coisas aconteceram com eles, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Quando eu observei o verso para memorizar, eu pensei, o que tem a ver? Eu analisei isso, não tem nada a ver. Mas, ao estudar a lição, eu percebi o quanto que o autor juntou as duas coisas. Pega a sua Bíblia, vamos ali em Números, capítulo 11, do verso 4 ao verso 6. Números 11, do verso 4 ao verso 6. Eu vou dar uma ênfase no verso 4, tá bom? Números 11, do verso 4 ao verso 6. Aliás, a lição pede para a gente estudar Números 11 todo. Números 11, versículo 4. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo da comida dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Você analisa os 5 e os 6. Os 5 eles lembram que eles comiam no Egito, e os 6 eles tratam com indiferença o maná que Deus lhes dava. Vamos reforçar que já faziam 2 anos. Números 1 lá deixa claro que já faziam 2 anos que o povo estava peregrinando do Egito para Canaã. E mesmo eles vendo todos os milagres de Deus, nesse momento da história, eles olharam para o passado e falavam: nossa, quando a gente vivia no Egito era tão bom. Olha, tinha carne, tinha alho, nós tínhamos umas coisas tão gostosas. E aqui a gente faz o quê? Só come esse maná. A inquietação começa com a perda de memória seletiva. Eles se esqueceram que eles eram escravos, bicho! Eles eram escravos! Mas, tudo bem, eles tinham o quê? Carne e alho. Nós também muitas vezes deixamos de lado as coisas ruins para focarmos nas coisas boas do passado. Como assim, Gustavo? Quando eu não era da igreja, parecia que eu era tão feliz. Quando eu conhecia Jesus, parecia que era tão assim. Você não parou para analisar que naquela época você também tinha dificuldades, você também tinha provas, mas você não tinha esperança. Hoje você tem esperança. E naquele dia, o povo de Israel tinha esperança porque eles estavam prestes a entrar em Canaã. E quando você avança um pouquinho, Deus disse para Moisés, presta atenção como a inquietação foi tão feroz que até Moisés estava com a paciência cheia das murmurações, dos mimimi do pessoal lá de Israel. Números 11, versículo 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizesses mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que pusesse sobre mim a carga de todo esse povo? O povo ficou tão ali enchendo as paciências de Moisés que chegou um momento que ele falou: cara, por que você escolheu eu, líder? Eu sei que às vezes você fica com a paciência cheia, mas Deus te escolheu mesmo assim. Liderados, eu sei que às vezes vocês estão inquietos e não compreendem o que está acontecendo, mas a situação toda aqui estava causando uma rebeldia, não contra o líder Moisés, mas contra a liderança de Deus. Nós devemos lembrar que até aqui nós não tínhamos reis em Israel. Nós tínhamos apenas uma teocracia. Deus iluminava a mente dos profetas e eles guiavam o povo. Nesse caso, Moisés estava sendo guiado por Deus para que o povo cumprisse o seu objetivo, entrar em Canaã. Então, em última instância, essa rebeldia contra Moisés, contra a falta de carne, era na verdade uma rebeldia e ataque direto contra a liderança divina. Eu e você gostamos de fazer o quê? Pegamos a nossa rebeldia divina e colocamos em alguém. Estigmatizamos alguém para machucar. Números 12, a sedição de Miriam e Arão. Números 12 diz assim, Números capítulo 12, de 1 ao 3. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra.
A inquietação do povo começou a contagiar os outros líderes. No final do capítulo 11, além dos israelitas morrerem de tanto comer codornizes, Moisés conseguiu mais pessoas para ajudar, 70 anciões para ajudar na liderança. Miriam, como a gente sabe que Miriam foi a cabeça, a lição traz um ponto aqui interessante. O texto começa com Miriam instigando. E aí quem recebe a punição entre aspas, é Miriam e não Arão. Miriam ficou um pouco ressabiada com esses novos líderes. Talvez ela ficou com medo de perder o seu cargo de liderança, porque ela tinha um cargo de liderança. E ao perceber que ela não tinha profetizado e que os anciões tinham profetizado, ela ficou ressentida e começou a cogitar com Arão por que Moisés era mais importante que eles. Por que o Senhor só fala por meio de Moisés? Não fala por nós também? Então Deus os chama, capítulo 12 relata isso, Deus chama os três e diz para Miriam e para Arão o seguinte: gente, presta atenção, eu falo com os profetas através de sonhos e visões, mas com Moisés a tratativa é diferente. Com Moisés eu tenho um relacionamento íntimo. Com Moisés, ele confia e segue o que eu falo. No final do capítulo 12, nós vimos então que Miriam, com essa rebeldia, essa inquietação toda, recebe ali a consequência e acaba tendo lepra. E Moisés é tão generoso com ela, e Arão fica tão ressentido com isso. Por que a gente sabe também que Arão estava no meio da inquietação? Porque Arão começa a se lamentar pela irmã. Então, Miriam começou e Arão deu sequência a essa ideia. Mas mesmo assim Moisés intercedeu por eles. E Deus mesmo assim faz com que Miriam fique 7 dias afastada do povo com aquela lepra. Tá, o que tem a ver com o tema? Tudo. Porque a inquietação ela vai levando outras pessoas a ficarem inquietas. Você já analisou uma pedra num lago, uma pedra num rio? Num lago porque geralmente não tem correnteza. A hora que você solta a pedra, ela espalha ondas. Começa pequena e vai se alastrando aquela onda por toda a superfície do lago. A inquietação começa às vezes com um pontinho só e vai se alastrando até o ponto de ter uma rebeldia. Números 13 e Números 14 relata um fato interessante. Números 13 diz sobre os espias que entram em Canaã. Então é enviado espias para a terra de Canaã e eles todos olham aquela terra maravilhosa. Nossa, é realmente uma terra bonita. Nós vemos aqui Caleb e Josué, mas vemos o restante dos espias. Números 13, 31. Números 13, versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. A maioria do povo já estava inquieto, já estava agitado, fez a espia, viu lá muita coisa bonita na terra, mas se apegou às dificuldades. A inquietação fecha nossa mente, fecha nossos olhos. E nós não conseguimos enxergar com os olhos da fé, não conseguimos raciocinar direito e muitas vezes não conseguimos nem descansar com o nosso corpo. Já percebeu quando você está ansioso, experiência própria, você não dorme direito? Você já reparou quando você está agitado, você se alimenta indevidamente, você não consegue tranquilizar a sua mente? Os espias estavam inquietos, os espias estavam já com um espírito de rebelião e depois desse fato, chegou no ápice a inquietação, porque a inquietação desencadeia a rebeldia, e a rebeldia desencadeia a morte. No capítulo 14, por mais que Josué e Caleb falaram, não, vamos confiar em Deus, porque Josué e Caleb se lembraram do cuidado de Deus até ali. Os demais não quiseram nem saber, pegaram até pedra para jogar em Moisés. Chegou um ponto em que a inquietação do povo virou rebeldia e quase aconteceu ali um assassinato. O próprio Deus interveio entre Moisés e o povo. E quando Deus intervém ali, ele fala para Moisés, faz o seguinte, Moisés, vou acabar com tudo, já que esse povo não acredita em mim, não tem fé em mim, vou acabar com tudo e segue eu e você. E a lição destaca Números 14, versículo 19. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui.
Moisés intercede pelo povo de Israel. Moisés fala, Deus, não precisa fazer isso. Perdoa eles. 2 anos no deserto. 2 anos vendo as grandiosidades de Deus. E mesmo assim aquele povo estava obstinado, inquieto. 2 anos enchendo a paciência de Moisés. E mesmo assim Moisés intercede por aquele povo. Quando nós paramos para descansar na misericórdia de Deus, nós percebemos que o perdão são novos caminhos para a nossa vida. Moisés entendeu que para aquele povo talvez não haveria graça para entrar em Canaã, mas Deus não precisaria exterminá-los ali. Então, como prova de amor e misericórdia, o que Deus faz? Deus permite que aquele povo sobreviva no deserto, mas eles não entrariam, aquela geração não entraria em Canaã. E você percebe que era um povo obstinado, inquieto e rebelde, porque eles tentaram, no capítulo 14 ali, do verso 39 ao 45, você vê que o povo entende o recado de Moisés. Moisés chega e fala, acabou para vocês, a gente não vai entrar em Canaã, vamos peregrinar até que todos vocês morram. Não foi com essas palavras, tá bom? Mas estou reduzindo para vocês aqui. E aí o povo fala, não, a gente se arrepende, agora a gente vai lá tomar Canaã. Como assim vocês vão tomar Canaã? Não tem como vocês tomar Canaã, porque Deus já falou que vocês não vai. Não, a gente vai, a gente confia em Deus agora vai dar tudo certo. E mais uma vez, eles foram impacientes, eles foram inquietos, eles foram rebeldes. E a rebeldia causa morte. Quando eles tentam tomar Canaã, achando que estava tudo legal, eles foram sem a arca de aliança e sem Moisés. Ou seja, Deus não estava com eles. Porque esses 2 elementos eram a representatividade de Deus no meio do povo. A arca da aliança, a liderança de Moisés. A porta da graça para eles entrar em Canaã tinha acabado. Até porque, se você analisar comigo, não faria sentido eles entrarem em Canaã, porque era um povo obstinado. Eles não iriam, mesmo que Deus abençoasse a tomada daquela terra, eles não iriam acreditar a vitória a Deus. E iriam ficar sempre arranjando uma picuinha ou outra ali para impedir que a fé prevalecesse. Na verdade, o que aconteceu aqui no final do capítulo 14 foi uma soberba. Eles se arrependeram, mas não entenderam a necessidade e a base que eles precisavam ter em Deus. Quando eu e você não entendemos a necessidade do poder divino, tudo acaba mal. E aí voltamos no verso para memorizar. 1 Coríntios 10, versículo 11. Tudo aquilo foi nos deixado como exemplo, como advertência. Não sei se você está em uma fase de rebeldia contra Deus, mas volte ao caminho do Senhor, porque essa sua rebeldia vai te levar à morte eterna. Com Deus não tem meio termo, ou você está com Ele, ou você está longe dele. Queria orar para você agora, para que você pudesse estar próximo do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Eterno Deus e poderoso Senhor, muito obrigado pela nossa noite, muito obrigado pelo nosso dia, muito obrigado por qualquer hora do dia que estivermos vendo isso aqui. Talvez estamos vendo na manhã, Senhor. Que o Senhor cuide dessa pessoa, que o Senhor cuide desse jovem, dessa jovem, que o Senhor cuide de cada um que está rebelde contigo em algum ponto. Que o Senhor o traga para os teus braços, Pai. Que o Senhor acalme esse coração e essa mente para que eles possam respirar e entender que o Senhor é Deus. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, esse foi o vídeo da nossa segunda lição. Tem muita coisa para falar, mas ia ficar mais tenso que já ficou. Então, se você gostou, deixa aqui o seu joinha. Se você quer fazer um comentário, faz aqui embaixo, porque é bom pra gente saber como que tá o teu feedback conosco, tá bom? Se ficou com dúvida, comenta aqui e me responde uma perguntinha. Você está inquieto ou está tranquilo nas mãos de Jesus? Já coloca aqui embaixo também, escreve, eu estou em paz em Jesus, beleza? Não fique de fora das nossas redes sociais, se inscreva no canal para você não ficar por fora das nossas novidades. Forte abraço e até a próxima.